Cristo, para sempre seja louvado. Então, antes de nós iniciarmos esse pequeno encontro bastante resumido, é porque o missal, o desafio do missal vai ser conhecê-lo no dia a dia lá na comunidade de vocês. Nós estávamos vendo, existe páginas e páginas de orientações a respeito do novo missal. Ele é um pouquinho maior, 3,5 kg. O livro tem mais de, acho que é 2.000 e poucas páginas, né? Então ele veio bastante denso, bastante com informações. Então é impossível, né, nós resumirmos, né? Então eu tentei assim resumir nas orientações principais, em algumas mudanças, festas que foram incluídas, orações que foram mudadas, né? Não mudadas, mas foi melhoradas, né? Gostaria de um voluntário da comunidade de Santa Rita. Para que é? Para você pegar a cruz para nós. Mas eu sei que a gente tem que pegar o instrumento. O da Cristo Rei. Você pega a vela para nós. Hoje você vai ficar de vela. Essa tornal. Igual. Você não precisa de uma. De uma riqueza muito grande de símbolos, e por trás de cada símbolo existe um significado, e esses símbolos eles se completam, pode ser até no gesto de caminhar, é um ato litúrgico, o gesto de sentar é um ato litúrgico dentro da nossa igreja, o gesto de ficar de joelhos, o gesto de caminhar. E a liturgia começa com uma caminhada. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés provocou o povo e disse: vocês preferem ficar escravos ou vamos para outro lugar procurar algo melhor? Então eles começam lá no Egito, em terras egípcias. A primeira grande liturgia que nós temos notícias dentro de toda a nossa tradição. O povo que caminha no deserto, que sofre problemas, que monta seu acampamento, que sofre, que é picado por cobras, que passa fome, mas nós vamos encontrando dentro desse ritual, digamos assim, toda a presença de Deus, dando maná, fazendo com que Moisés construísse uma serpente de bronze para que o povo não morresse. Então nós vamos fazer esse pequeno gesto simples litúrgico, né? E liturgia não pode nos deixar engessados, né? Nós temos as rubricas, nós temos os protocolos, nós temos as orientações, mas não podemos ficar engessados, porque o povo, quando caminha, tem momentos que precisa adaptar-se à realidade. A orientação é para que caminhe, tendo a meta, a terra prometida. Mas agora o que vai acontecer nessa caminhada? Aí cada realidade vai responder com as orientações, vai responder a sua própria situação. Então nós vamos fazer um gesto muito simples. Ali nós temos, gostaria também que alguém da matriz estivesse junto ali com as comunidades, para nós fazermos esse pequeno momento, né? Nós vamos fazer uma pequena caminhada aqui dentro mesmo da igreja, voltaremos ao nosso lugar e ouviremos a leitura bíblica, é o nosso momento de oração. Alguém da matriz pode se juntar, por favor?
pessoa da Monte Claro também, que nós temos outra paróquia aqui conosco. Não precisa ser o Antônio. Mas ele foi eleito. Mais novos. Aos mais novos. A juventude, né? Que bom. Eu não sei se vocês conhecem esse canto, o povo de Deus. Mas tem que ensinar, gente. É novo. Eu até peguei a letra aqui. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesse desafio. Muitas pessoas, os próprios católicos, disseram que é um sacrilégio, porque a igreja mudou a missa, né? Então nós vamos ler hoje essa dita mudança, né, que estão dizendo, né, que a igreja, o Papa Francisco é herege, que o próprio Papa Francisco é o anticristo, que o Papa Francisco está mudando coisas, e tem uma ala conservadora aí metendo pedra sem conhecer o que está acontecendo dentro da nossa igreja. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também que a Mãe de Deus, nossa Mãe, caminhe conosco neste momento. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O povo de Deus, No deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança
Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém lhe teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumpriu a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para sempre. O que sempre recebe o salário e ajunta para a vida eterna. Assim, o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalho. Outros trabalharão e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele, por causa da palavra da mulher, que lhes declara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Ainda muitos outros creram nele, por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo gesto que fazemos é algo que nos leva a compreender uma dimensão diferente do amor, da acolhida, do carinho. Então, como um gesto de litúrgico, de afeto, vamos cumprimentar a pessoa que está ao nosso lado e dando a ele um aperto de mão, um abraço, mesmo que estejamos com calor, mas é o calor humano que faz com que a nossa vida seja mais forte. Eu sei que todos vocês estão envolvidos com alguma coisa na paróquia ou na comunidade onde vocês pertencem. Talvez tenha alguns que até se envolvem demais, em várias pastorais, movimentos e trabalhos.
Esse envolvimento sempre reflete o compromisso que nós temos com a nossa comunidade. Uns fedem pouco, outros fedem mais. Uns se colocam à disposição um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o importante é que a comunidade, independente de julgamentos, de valores, se isso está certo ou está errado, o importante é que nós nos envolvamos. Não importa se é muito trabalho, não importa se é aquilo que eu posso fazer. E tudo isso que nós vamos olhando, que nós vamos verificando, eu apresento a vocês o seu Regis, ministro da Eucaristia, que o seu Regis não tire a atenção de vocês de mim. Então, nesse sentido, todas as dioceses do Brasil recebem, desde a última semana, a nova edição do Missal Romano. É interessante que para nós temos que ter muito presente a diferença do missal e a diferença do lecionário. Não são duas coisas, não são iguais. Lecionário é onde está as leituras, salmo e evangelho. O evangeliário, tem alguns lecionários que tem todas as leituras, mas para quando é uma missa mais solene, aí o evangeliário à parte, que é um livro grande também. Porque que houve, não foi ontem que os bispos se reuniram e decidiram renovar ou reeditar o missal. Foram 19 anos de trabalho de uma comissão para que o missal romano refletisse o mais perto possível da tradução que foi feita ou em grego ou em latim. E vocês sabem que tem uma frase que todo tradutor é um traidor. O Padre Thomas, não sei se vocês conheceram do Verbo Divino, que era biblista, Thomas Hughes, um irlandês, gordinho, não tinha mestrado, não tinha doutorado, mas era um monstro na questão bíblica, tinha um conhecimento vasto de Bíblia. Uma vez nós perguntamos, Padre Thomas, qual é a diferença da Bíblia pastoral e da Bíblia Jerusalém? A Bíblia pastoral é um pouquinho mais popular, e a Jerusalém é uma Bíblia que é um pouquinho mais para estudos, quem tem universidade ou alguma formação na área bíblica. Pastoral, a Jerusalém, a Tebe e essas outras Bíblias é mais para estudo, e a pastoral é mais para a criança, para as catequistas, para as pessoas entenderem um pouco mais. E aí ele disse assim, tem uma diferença a seguir. Na Bíblia Jerusalém está escrito, as minhas entranhas se contorcem. E na pastoral está escrito, ai que dor de barriga. Então todo tradutor é um traidor. E tem muitas palavras que foram traduzidas do latim e principalmente do grego, que fazem com que as pessoas às vezes se aproximem do significado, mas não é aquele significado. Então os bispos, com essa preocupação de fazer uma tradução mais fiel aos manuscritos e à linguagem originária, então eles decidiram reformular ou também de rever algumas expressões que são usadas dentro do rito da missa.
O livro, composto pelos textos utilizados na celebração das missas, missal, por isso missal, apresenta nova tradução dos rituais utilizados pela Igreja Católica para as celebrações eucarísticas. Oficialmente, os textos entrarão em vigor no próximo dia 3 de dezembro, primeiro domingo do Advento e início de um novo ano litúrgico. Então, a obrigatoriedade para que nós usemos definitivamente o novo missal é no primeiro domingo do Advento. Então não vai ter desculpa, né, das comunidades fazer esse uso, porque é um pedido da CNBB para que o novo missal tenha início o seu uso, né, no primeiro domingo do Advento. O uso destes textos é um uso facultativo até o primeiro domingo do Advento. Quando chegar o primeiro domingo do Advento, o texto deixa de ser facultativo e torna-se o texto oficial para se celebrar a missa na Igreja Católica no Brasil. Isso quem explica é o Dom Edmar Peron, que é o, digamos assim, o chefe da liturgia frente à CNBB. Se eu não estou enganado, ele é bispo de Paranaguá, né? O Dom Edmar Peron foi o bispo que me ordenou diácono. O bispo referencial para a liturgia na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de 2019 a 2023. Como eu dizia para vocês, o trabalho levou 19 anos, desde seu início até a conclusão. Foram revistos todos os textos da missa, visando aproximar a tradução da língua portuguesa dos formulários em latim. Algumas orações ficaram intactas, porque elas estavam muito próximas do latim. Outras orações sofreram pequenas mudanças e algumas orações foram revistas completamente, salienta o Dom Edmar. Um dos exemplos de alteração na tradução foi a oração eucarística número 1. Essa é a que mais sofreu mudanças dentro do missal, afirma Dom Edmar. Apesar disso, o Dom Edmar chama a atenção para o fato de que não aconteceram mudanças no rito da missa. Isso é importante que nós tenhamos em conta. Agora vamos fazer o ato penitencial no lugar da bênção final, né? O rito não mudou. O que foi verificado e foi mudado são algumas coisas dentro da tradução das orações. O ritual vai continuar o mesmo, né? Com algumas pequenas nuances, com algumas pequenas diferenças nas orações. Mas sim uma nova tradução das suas orações. O ritual não mudou. O que mudou foi a tradução das orações. O trabalho não foi para mexer na missa, porque seria um contra-testemunho. Se os bispos chegassem, agora vamos fazer do jeito que nós queremos. Vamos lá, mudar uma coisa de lugar, colocar a comunhão aqui, o pão da palavra depois, né, do pão eucarístico, né? Então, a essa sequência lógica, eles não mudaram. Isso aconteceu em 1970, com a primeira edição. Lá sim, era um novo missal. Em 1970 era um novo missal, porque estavam aí borbulhando as ideias do Concílio Vaticano II. Se vocês pegam, por exemplo, o missal em latim, que algumas igrejas ainda têm, né, vocês vão perceber que o missal traduzido em português, ele vai ter muita diferença.
E por isso que teve essa diferença nos rituais das igrejas ortodoxas com o ritual das igrejas latinas ou ocidentais. Se você vai numa missa dos ucranianos, você percebe que tem muitas coisas que nós não temos, porque eles é a liturgia de São Basílio ou de São Atanásio, né? Lá dos primeiros santos padres que chamamos, os pais da igreja. Lá sim era um novo missal, porque era uma nova forma de celebrar a Eucaristia, comenta ao recordar as reformas do Concílio Vaticano II. Aqui nós temos a tradução da terceira edição do Missal Romano. Então, o que nós vamos usar de agora em diante é a tradução, né, da terceira edição do Missal Romano. As principais alterações. Terceira edição do Missal Romano possui 1.296 páginas e pesa 3,5 kg. Coitado dos cerimoniários. Musculação, né, Gabriel? 3,5 kg, né? Fica lá umas 2 horas, né, mostrando para o padre. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresentou as principais mudanças desta terceira edição do Missal Romano. Na primeira parte, chamada de Próprio do Tempo, destacam-se os formulários completos para as missas feriais no tempo do Advento e do tempo pascal. A primeira parte. A missa da vigília da Epifania do Senhor. As orações sobre o povo ao final da missa durante a quaresma. A missa da vigília em forma prolongada na solenidade de Pentecostes. Aí é um desafio para nós, que em toda a missa nós estamos olhando no relógio, aquela pressa de ir embora. E eles destacaram assim bem em negrito: a missa da vigília em forma prolongada na solenidade de Pentecostes. O rito da missa também inclui elementos novos. 12 prefácios que foram acrescentados. Depois da Ascensão do Senhor, domingos do tempo comum 10, matrimônio, prefácio do matrimônio foi colocado ali. A bem-aventurada Virgem Maria, que recebeu 3 novos prefácios, o 3, o 4 e o 5. Mártires recebeu o prefácio segundo. Santos pastores também receberam outro prefácio. Doutores da Igreja 1 e 2, comum 7, 8 e 9. A minuciosa revisão da tradução das orações eucarísticas, com a inclusão do nome de São José naquelas determinadas pelo Papa Francisco. Então vai estar lá o nome de São José, porque às vezes tem orações eucarísticas que não cita, não está escrito lá o nome de São José. Então agora o Papa disse que na oração segunda, na terceira e na quarta vai estar lá escrito o nome de São José junto com o nome de Maria. Além das novas formas de suscitar a aclamação memorial e da ratificação e necessária harmonização das pequenas aclamações. A mudança na primeira forma do ato penitencial. Lembra o confesso do ato penitencial? Confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs, que
minha culpa, minha tão grande culpa. 3 vezes minha culpa, e se pede que o fiel aprenda a fazer o gesto de que realmente está consciente de que é pecador. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Respeitando o original latino, que na oração em latim 3 vezes cita a culpa. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E isso vai nos ajudar a quando nós formos confessar. Porque às vezes na confissão nós dizemos por culpa dele, por culpa dela, por culpa deles. Esse ato, o confesso, vai dizer: não, eu pequei, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. E a culpa é do outro. A culpa que é do outro é dele, não é minha. Então é minha. Dele. Essa capacidade que nós temos de fazer que o ato penitencial é esse momento de nós entrarmos em nós mesmos e reconhecer o nosso pecado. Não de lembrar do pecado que a vizinha cometeu ou que outra pessoa cometeu com você. É o meu pecado. E por isso que nós dizemos, não é eu confesso, não é nós confessamos. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso, é eu que tenho que fazer esse momento. Até aqui alguma pergunta? Eu tenho um esclarecimento. Por que se sempre se reza 3 vezes? Minha culpa. Ou outras orações também. Graças a Deus. Na questão até da adoração, né? O que é o 3 vezes? Porque eu sempre, por exemplo, no conhecimento que eu tenho, o 3 ele sempre indica a Trindade. Toda vez que você vê o número 3 envolvido, 3 vezes santo, me ajude a lembrar. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O 3 sempre tem algo referente à Santíssima Trindade. Se vocês perceberem na Igreja Ortodoxa, principalmente na Igreja Ucraniana, que eu conheço um pouquinho mais, quando os fiéis entram dentro da igreja, nós católicos fazemos assim. Se você for numa igreja ucraniana, a pessoa se ajoelha e faz isso aqui. 3 vezes o sinal da cruz. Sempre se referindo à questão da Santíssima Trindade. No meu entendimento seria isso, seu Regis. Podem que tenha outra explicação, mas assim, teologicamente falando, é mais essa referência à Santíssima Trindade. E se você for ver dentro do ritual da liturgia, você vai repetidas vezes, você vai fazer a invocação da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aqui. Quando nós, antes de escutarmos o Evangelho. Então a gente sempre vai ter referências à Santíssima Trindade na forma do número 3. As orações, a 7ª forma, mais perdido que segue o tio. A 7ª forma de introduzir o Pai Nosso
tomada da rica tradição do rito ambrosiano. Alguém já ouviu falar de Santo Ambrósio? Não é Ambrosina. A Ambrosina é um doce, né? Uma sobremesa. É do rito ambrosiano. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. É uma outra, acrescentar mais essa introdução à oração do Pai Nosso, que é do rito ambrosiano, do rito de Santo Ambrósio. As orações das missas próprias dos santos incluíram, aqui agora tem alguns nomes que foram incluídos dentro do missal. Primeiro, São Cristóvão Magalhães, presbítero e companheiros mártires, dia 21 de maio, e esse é o santo e são mártires mexicanos, que foram incluídos dentro da missa própria dos santos. Santo Agostinho Zalron, isso que é Zalron, presbítero e companheiros mártires, 8 de julho, que são chineses, né? Por isso Zalron. Sim, sim. São Charbel Macluf, presbítero, 24 de julho, libanês. Seria bom que nós tivéssemos aí curiosidade de ver quem que são, né? Isso é vocês? E eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar de São Charbel Macluf, libanês, né? Dia 24 de julho, né, que é o dia próprio que foi incluído. No que se refere ao calendário próprio do Brasil, foram inseridos santos André de Soberal, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros, mártires do Rio Grande do Norte, em 1645, Santa Dulce Lopes Pontes, Virgem, Bahia, 1992, e Santo Antônio de Santana Galvão, presbítero, São Paulo, 1998. Então, na liturgia nossa aqui do Brasil, foram incluídos essas pessoas: Santos André de Soberal, Ambrósio Francisco Ferro, que eram presbíteros, Mateus Moreira e companheiros, mártires, lá do Rio Grande do Norte, a Santa Dulce e o Santo Antônio, que chamam de Frei Galvão, né, que foram incluídos dentro das nossas festas, dentro dos santos, né, na liturgia aqui no Brasil. A tradução incorporou ainda disposições realizadas pelo Papa Francisco, a instituição da festividade da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, na segunda-feira depois do Pentecostes. Então, depois do Pentecostes, se celebra uma solenidade, uma festa, né, da Santíssima Virgem Maria. E há dois santos, Marta, Maria e Lázaro, em substituição à memória de Santa Marta. Então não é mais agora só Santa Marta, está incluído Maria e Lázaro, os 3 irmãos, aí junto na mesma comemoração. Elevação da memória de Santa Maria Madalena ao grau de festa. Então já não é mais memória de Maria Madalena, ela vai ter um prefácio próprio e uma festa própria.
Então, quando o padre for celebrar, quando é memória, o padre pode usar o verde ou pode usar a cor que indica se é martírio ou se é santo, vermelho ou branco. Agora, na festa de Maria Madalena, branco. Então, foi instituído, né, a festa, a solenidade de Santa Maria Madalena, conferindo um prefácio próprio. E olha que lindo o nome do prefácio: Apóstola dos Apóstolos. E é uma grande conquista para muitos católicos, e pela tradição machista, né, que nós temos, é um grande sinal do Papa Francisco na valorização digamos assim, da feminilidade da Igreja. E determinou que fossem incluídas as memórias da bem-aventurada Virgem Maria de Loreto. Não sei se vocês já ouviram falar, né, desse título de Loreto. Dizem que é uma das primeiras aparições, né, de Maria que se tem notícia, é a Virgem de Loreto. De São Gregório de Narek, São João de Lávila, Santa Hildergarda de Bingen, doutoras da Igreja, os papas São João XXIII, São Paulo VI e São João Paulo II. Então já está incluído ali, né, o nome desses santos no missal. E uma grande conquista da época do pontificado do Papa João Paulo II está incluído agora nos rituais no missal a Santa Faustina Kowalska. Né? Não sei se conhecem quem é, né? Já leram o Diário de Santa Faustina? Ainda não? E agora nós vamos ver o que a Aparecida contribuiu para o novo missal. Um pedaço de Aparecida no missal romano. Todas as imagens que compõem o novo missal são de autoria do artista sacro Cláudio Pasto. Os desenhos, e veio tão lindo porque veio assim coloridinho. Então todos os ícones, as imagens que vocês vão encontrar no missal romano, vocês vão ver lá nas paredes da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Então, até um que eu copiei aqui nessa folha, esse aqui está no missal novo, que é a Nossa Senhora Aparecida, eles dizem estilizada, né? que é desenho do Cláudio Pasto. Elas são reproduções dos croquis cedidos pela Basílica de Aparecida, desenhados à mão pelo próprio artista. Então ali os esboços, né, que o artista pintou, então estão aí no novo missal. Ao todo, mais de 50 imagens em aquarela ilustram os textos do ritual da missa. Muitas delas estão representadas no espaço litúrgico da Casa da Padroeira do Brasil. Aquarelas do artista sacro Cláudio Pasto estão presentes no novo missal, Ação de Graças. Em ação de graças pelos trabalhos realizados, o Dom Edmar Peron escreve, ao longo dos 19 anos de tradução, será rezada uma missa no Santuário Nacional em 3 de dezembro. A celebração acontece no dia em que as celebrações passam a utilizar obrigatoriamente os textos da 3ª edição do Missal Romano. Aqui é uma pergunta. Até aqui. Sim. Fiquem tranquilos que
O slide não é um PowerPoint, é um outro programa que me mandaram, mas eu vou partilhar com vocês. Eu acredito que eu não, né? O Tiago vai partilhar com vocês, né, nas redes sociais da paróquia. E quem não tiver acesso, né, às redes sociais da paróquia, posso pedir isso para você, Tiago? Deixa um contato com o Tiago, aquele jovem homem, levanta a mão aí. Esse é o Tiago, que é o nosso a figura carimbada, né? Ele é do grupo de jovens e também da PASCOM aqui da paróquia. Só um comentário que o senhor estava falando das memórias. Santa Rita também fez. É verdade. E Santa Rita de Cássia também está incluída lá no 22 de maio. Está no missal. Obrigado, Tiago. As missas rituais são aquelas utilizadas para alguns sacramentos e sacramentais, quando esses são celebrados na missa, conforme as normas dos respectivos rituais. Quando a gente chama, o padre disse, hoje nós vamos ter uma missa ritual, então a gente já sabe que são aquelas utilizadas para alguns sacramentos. Aí nós vemos a celebração da Eucaristia, é uma missa ritual, o Crisma, são os dois, né? E as exéquias também, né, é uma missa ritual, onde está presente o sacramento. Aqui tem outras observações, mas eu não quero misturar, daí eu vou deixar para que vocês vejam em casa com calma, né, quando vocês estiverem. Só vou assim dar uma pincelada. O missal romano tem muitas referências à iniciação cristã, né? Que é bom que vocês, com o tempo, né, vocês vão se informando. O que chamamos de escrutínios, né? Tem muitas coisas também relacionadas aos sacramentos, muitas observações. Sim, tem algumas coisas a respeito dos escrutínios. O missal veio até cair cifras musicais para que o padre, não é o meu caso, que ele cifra, né, que ele possa entoar as orações na melodia correta do canto. O seu! Para que não faça isso, né, mas que cante direito. Né. Aí quem tem facilidade com a música, né, você já vai ter ali a melodia correta para acompanhar. No ritual das ordenações também, né, que tem uma missa especial, né? Aqui nós chamamos agora fugiu. Não é ritual dos bispos, como é que é o cerimonial dos bispos, né, que tem todas essas indicações aí de várias coisas. Ô glória! Jesus me contou. Esse aqui está em Word, está mais fácil, né, de vocês vamos ficar de pé um pouquinho, vamos fazer o descanso com a goela. Surgiram um canto, os que cantam. O povo de Deus não.
de Mas outro que também? estilo? Você quer de outro? Você quer, por exemplo, Mais movido, mais o quê? mais movido, assim. Chamarei Senhor. Chamarei Senhor. Todo mundo sabe. Se as águas do Manarica quiserem. Então vamos assim com um ritmo não que me chamastes para caminhar. Então vamos acelerar um pouquinho a melodia do Me Chamastes. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olhe para a pessoa que está do lado e canta. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Novo, de novo. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Viva Jesus! Então, rapidamente eu vou passar para que nós, antes que acabe a luz de novo, para nós darmos uma olhada. Isso aqui, gentilmente, o padre, não sei se vocês conhecem, o padre Daniel, um africano, ele passou algumas vezes aqui, fez um tratamento sério em Curitiba, por motivos de depressão e tudo, e graças a Deus, deu uma renovada na vida dele. Ele está agora trabalhando em Nova Laranjeiras, pertinho de Guarapuava. Está super bem, e ele fez uma caridade de partilhar comigo um material que ele preparou lá para a paróquia onde eles estão trabalhando. É a terceira edição do Missal Romano. Mudanças com a nova atualização. Olha que definição bonita em relação ao missal. O missal ensina a gramática da oração, o que é a oração do cristão, a quem se dirigir a oração, como ela se formula e que pedir. Isso é a definição do missal, a organização que a igreja tem para fazer, através da gramática da oração, do ensinamento, que a oração do cristão, a quem dirigir a oração, a quem nós estamos, para quem nós estamos rezando, quando estamos na liturgia. A lex orandi ou lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. A lei da fé é determinada pela lei da oração. Portanto, a igreja crê conforme reza. Está lá no catecismo, no número 1124. Não esqueçam disso, nós que pertencemos a uma igreja. A igreja crê conforme reza. E rezando, aqui eu acrescento, e rezando, pratica aquilo que reza. Porque aí nós podemos repetir a frase de São Bento: ora é labora, oração e trabalho. É São Bento, né?
se eu não estou enganando. Às vezes eu confundo São Bento com... Às vezes eu fico em dúvida, São Bento e São Francisco. Porque São Francisco tem coisas muito bonitas. Como está dividido o missal? O centro quem é? O centro quem é? Cristo. Ai, graças a Deus. Se divide próprio do tempo, orações para os dias do ano litúrgico, Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e tempo ordinário, se eu não estou enganado. Comum é o tempo ordinário. Ordinário da missa, rito da parte fixa da missa, próprio dos santos e comum, oração para o dia dos santos, e no comum fica orações comuns a todos os santos por classe. Você sabe o que é ver um santo por classe? Que tem aqueles que nós usamos o branco, tem aqueles que nós usamos o vermelho, que são cores próprias. Agora tem outros que nós podemos usar o branco conforme a cor do tempo, que nós chamamos de memória facultativa. Por exemplo, os que se usam é festa própria. Não podemos colocar como sacerdote na escola verde para celebrar, por exemplo, a solenidade de São Bento ou de São Francisco de Assis. É a própria cor do santo. Ou é doutor, ou é pai da igreja, ou é apóstolo. Nos apóstolos usamos qual cor? Dá medo, né? Vermelho. Vermelho pela questão do martírio, né? Porque todos os apóstolos se sabem a maneira que morreram nenhum. Somente tem uma pequena história de João, né? que morreu naturalmente, mas os outros, né? Só que tem uma dúvida aí se o mesmo João que morreu na ilha de Patmos é o mesmo João apóstolo. Tem ainda uma pequena dúvida. Não pergunte se eu sei, que eu não sei. Missas rituais, oração para a missa com demais sacramento, né? Como eu estava dizendo para vocês aí nas missas rituais, que são próprias dos sacramentos, crisma, ordem e matrimônio. Missa para circunstâncias votivas, defuntos, né? Missa votiva de Santo Arnaldo Jansen, né? Então ali está dentro daquelas circunstâncias ou missa votiva. Orações para a missa para diversas necessidades, as devoções e para o falecimento. Se vocês têm curiosidade, tem uma parte do missal que tem missa até para pedir chuva, com orações próprias, né, de bênção para pedir chuva, para bênção dos alimentos, para encontrar namorado. Essa é a missa de Santo Antônio. Não estou brincando, não tem essas orações lá. Senão já tinha feito. Estou brincando. Passa por favor, Gabriel. A estrutura, Jesus Cristo é o centro da fé e da oração. Próprio do tempo, o ciclo cristológico celebrado nos ciclos do Natal, da Páscoa e do tempo comum. A cristologia é o estudo de Cristo como centro, tá bom? Se vocês um dia ouvirem falar, mas a igreja estuda a cristologia, é porque Cristo é o centro de tudo que fazemos. O cume deste tempo é o tríduo pascal. O cume, o centro da cristologia dentro da liturgia e também dentro do missal, é o tríduo pascal. Ali é todo cristológico. Ordinário da missa, o ciclo eclesiológico, celebrado no santoral. Vocês sabem o que é o santoral? Já viram lá na sacristia? É um dos livros que às vezes tem
E as pessoas que estão nessa vigília, no céu, não encontrei onde que está a festa desse santo, não achei leitura, não achei salmo, não achei o evangelho, nada. Então você deixa o lecionário de lado e vai lá no santoral, que é parecido, né, com um livro, um lecionário, onde está as festas dos santos, né, dito como santoral. Tá? Por favor, Gabriel. Próprio tempo. Aí tem, né, o ciclo cristológico, né, os novos elementos, o ciclo do Natal, missa dos dias da semana, formulário completo a cada dia, ou seja, coleta sobre as oferendas, depois da comunhão, tudo em uma só página. Então você vai ter uma missal, quando são festas importantes, em uma só página, você vai encontrar oração da coleta, oração das oferendas, oração pós-comunhão e oração, e também com as antífonas, tanto antífona de entrada como antífona de comunhão. Antífonas são frases pequenininhas assim, que não é todos os sacerdotes que leem. Eu geralmente, ultimamente, tenho lido antes de fazer a invocação à Santíssima Trindade, eu leio a antífona de entrada e logo depois, antes de dizer oremos, depois da comunhão, né, que oremos em relação à nossa comunhão, eu faço a leitura da antífona pós-comunhão. Geralmente é uma citação bíblica que está ali, né, evidenciada. O ciclo do Natal, que é a Epifania do Senhor, a missa da vigília, que está toda lá bem sequencial. O ciclo da Páscoa, o tempo da Quaresma, a oração sobre o povo, desde a quarta-feira de cinzas até a missa de quarta-feira da Semana Santa, uma oração de bênção a ser realizada na bênção final. Também tem assim muito bem, não dá assim tanto trabalho de colocar fita numa página, fitinha na outra e fitinha lá no final, né, que às vezes, né, embaralha e confunde muito a gente quando a gente vai procurar as leituras na sacristia. O ciclo da Páscoa, o trido pascal, lava-pés, as pessoas escolhidas. No ciclo da Páscoa também, o tempo pascal, missa dos dias da semana, formulário completo a cada dia. A adequação que houve, né, foi no segundo domingo da Páscoa ou da Divina Misericórdia. Tem uma atenção lá que houve uma pequena mudança nesse domingo. Aí depois nós vamos ver aí qual foi essa mudança. Pentecostes, a missa da vigília em forma prolongada, como eu tinha dito a vocês. Está muito devagar, vocês querem mais rápido? São 10h30, eu quero no máximo chegarmos às 11 horas, para que vocês não se cansem. Tá? O ordinário da missa, os ritos iniciais, né? Uma nova forma da salvação, depois do nome do Pai, foi acrescentado. Então o Pai diz, né, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora foi a graça e a paz daquele que era e que vem, estejam convosco. Porque às vezes se confunde, né? A gente está tão habituado a repetir, a decorar as coisas e a repetir, às vezes sem pensar. Porque se o padre acrescenta alguma coisa na forma comum que nós escutamos a vida toda, nós nos atrapalhamos na resposta. Se o padre diz assim, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o impulso, a graça e a bênção do Espírito Santo que nos ilumina, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Às vezes paramos para pensar, porque é algo mecânico que às vezes repetimos e quando mudam aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, nos perdemos por falta de
concentração, né? Porque eu estou ali concentrado olhando o relógio, vendo a senhorinha que está chegando de chinelo de dedo, né? Vendo a menina bonita que está vindo com salto 15, agulha, né? E entra ali, né? Toque, 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 e todo mundo automaticamente vira e olha. O Elcio Regis que sobe no altar, mas fazendo uma boa ação, né? Colocando lá a velhinha acesa para o Santíssimo. Né? A primeira forma de realizar o ato penitencial, aqui é bom para que nós já falamos, mas para que vocês tenham em conta. Né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Portanto, o bater no peito no confesso, que se repete agora por 3 vezes. No título da primeira oração, pois antes era chamada de oração do dia, agora é coleta. E se eu não estou enganado, não está nem mais oração da coleta, é só coleta. Deixa eu já confirmo aqui para vocês. Aqui quarto domingo do tempo comum, já nem está escrito mais oração da coleta, só coleta. Ou a oração inicial, né, ou a primeira oração, só coleta. E a conclusão desta mesma oração que será: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Como que o padre está acostumado a responder? Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então agora será, né, visto, né, dessa forma. Né? Por nosso, volta um pouquinho, por favor, Gabriel. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu sei que vocês vão estar atentos, né? Mas eu quero só ver no dia 3 de dezembro o resto do povo. Vão ficar assim. Ai, o Padre mudou tudo hoje, mas a liturgia eucarística. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Uma pequena mudança. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então agora é o meu e o vosso. É mais direto e mais pessoal. É o meu como sacerdote e o vosso como sacerdotes também pelo batismo em comum. Os prefácios foram mantidos, os 10 prefácios, acrescentados à segunda edição típica, e além disso incluídos outros 12, que nós já comentamos também, que vocês vão receber um materialzinho como complemento desse aqui. Né? As orações eucarísticas, né, sua tradução foi inteira e minuciosamente realizada. Iniciam marcadas graficamente pelo diálogo. O nome de José foi inserido, né, nas orações 2, 3 e 4, como falamos. Há novas formas de suscitar a aclamação memorial. Vocês sabem qual que é a aclamação memorial? Dentro do missal?
Eis o mistério da fé. Essa é a aclamação memorial. Só que agora não tem mais o eis. Só mistério da fé. Na maioria. Mas tem a oração 3. Ai, meu Deus, para! Esqueceu o pedaço. Vixe. Mas já estava terminando. A pessoa falou. Só de eu dizer o mistério da fé. O padre, mas o padre também vai esquecer, vai falar o ex, não sei não, algumas vezes, né? Não, mas se a gente tiver bem atento ao texto, né, a gente consegue. E a gente tem que se disciplinar porque. Porque senão está contraditório, muitas vezes ela não lembra, sabe? Gente, uma coisa importante, tem algumas. Resposta do povo não mudou nada. É bom que vocês conheçam, mas aqui quem vai ter o trabalho é o miserável do sacerdote. E os cerimoniários também. Ah, mas eu quero tirar fogo do Gabriel nas celebrações. Sobrou para você, para a Anne, né? Para o Tiago, para a Maria Luísa, para a Bruna, para a Marina. Ah, mas eu vou fazer vocês dançarem. Por exemplo, na oração eucarística número 2, que é a mais comum, né, que nós fazemos quase, o Padre Thomas dizia que é a oração do Padre preguiçoso. Mistério da fé. Não tem mais eis o mistério da fé. Na oração eucarística número 2 é mistério da fé. Na oração eucarística número 3 e é pesado mesmo, gente. Nossa Senhora. Olha como está saltado o postura. Olha, na oração eucarística número 3, já está ela um pouquinho diferente. São duas opções: mistério da fé e do amor, ou mistério da fé para a salvação do mundo. Então, na oração eucarística número 3. Na 4, mistério da fé. Na 5, que também é uma oração que a gente usa bastante, que é do Congresso de Manaus, né, o Congresso Eucarístico de Manaus, tudo isso é mistério da fé. Então essa não teve, não mudou. Uma coisa interessante é que quando o padre, né, na oração eucarística número 3, que é assim que ela é bastante solene. O senhor tem a resposta aí? Não, deixa só. Qual que é que está, Gabriel, que ela lê? Suas santas não. Isso. Obrigado. Na oração 1 que teve, como a gente viu que teve assim, muitas mudanças, então no momento da consagração, que eu achei muito lindo, né, quando o sacerdote diz assim, quando há, né, na véspera de sua paixão,
ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo. Então essa é uma das grandes mudanças na oração que é usada geralmente em festas assim grandes, né, que nós temos. Ficou mais fácil que aqui, por exemplo, na nós temos vários adendos, né, ficam seguidos, né, não precisa os cerimoniários, né, ficar buscando lá e às vezes o padre fica nervoso, né, porque no momento ali às vezes se confunde, né, com as orações. Tá? Alguma pergunta? Nossa, agora está uma mudança, eu não sei qual é a origem dela, que o canto de entrada agora tem que ser de acordo com a antífona de entrada. Está complicado, porque, primeiro, a comunidade briga quando canta coisa diferente. E aí, para se adequar àquela letra, tem que mudar tudo. O que a gente faz? Veja, o que eu compreendo, como eu falei para vocês, a liturgia sempre nos deu a possibilidade de conciliar, né, sem sair fora, sem inventar coisas, mas de conciliar a realidade onde nós estamos. A primeira coisa que eu sei é que tem que ser canto litúrgico. E não é sempre, nós temos uma dificuldade muito grande, e principalmente os grupos de música, de saber, porque nós, até mesmo nós religiosos e seminaristas, dificilmente nós temos orientações dentro da nossa formação do que é um canto litúrgico. O que é o canto religioso e o que é o canto Isso. O que é o canto da moda, né? É católico, né? É o cantor católico, mas não é considerado um canto litúrgico. Primeiro nós teríamos que saber o que é um canto litúrgico, e um canto litúrgico ele tem para o tempo comum, ele tem os ministérios de música, eles têm que ficar atentos ao tempo e à questão da leitura que é feita no dia. Por exemplo, se eu quero colocar um canto de entrada e o Evangelho fala de semente ou de semeador, então eu encontro no tempo que eu estou, no tempo comum, por exemplo, algum canto de entrada que tenha algo falando sobre semeador e semente. Mas eu tenho que tomar cuidado de não colocar um canto de comunhão para um canto de entrada. É nesse sentido, não, por exemplo, não sei, Antônio, né, se é uma regra da diocese, mas eu, por enquanto, eu não ouvi ninguém falando que tem que ser conforme a antífona de entrada. Não. Então, assim, permita-me, então, assim, olha, existe o inário da CNBB, o inário com tudo isso pronto. A dificuldade é que se tornou mais difícil, até pelo aprendizado, por ter muita variedade. Então, eu acho assim, que para não errar, você pode pegar o nosso folhetinho do Deus Conosco, nas sugestões que tem ali, veja algo mais conhecido da comunidade que se aproxime. É o que eu tenho feito. E um bom canto de entrada é aquele que vai congregar a assembleia no sentido de se reunir. Então, junto a vós, Senhor, queremos celebrar, ou vamos à casa do Senhor, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, lá na Solenidade dos Santos agora, um bom canto lá que não dava para errar era: ó Pai, somos nós, o povo eleito, Cristo veio reunir. É um canto antigo, conhecido, que também cabe em outras celebrações. Né? Então, um canto nesse sentido. E o de comunhão, que também deveria ser uma ressonância do Evangelho, tem dias que é meio automático. Você vê a leitura, você pensa: opa, esse aqui cabe bem lá.
Agora, domingo que vem, né, o Cristo Rei do Universo, tem um canto do início dos anos 90, que o meu reino tem muito a dizer, não tem como errar. Né? Então você concilia mais ou menos, mas não é uma preocupação assim. A preocupação maior é você talvez trazer para um canto de entrada, como diz o padre, um canto da moda, um canto de movimento que não cabe ali. Por exemplo, chuva de graça, um canto que não cabe na entrada, né, numa missa. O pessoal gosta, acha bonito, mas tenta isso lá na formação, no encontro de batismo, numa reunião, aí você canta lá. Então eu acho que dá para conciliar, né, padre, um bom canto de entrada nesse sentido de reunir a Assembleia com a igreja subiremos. E tem que ser o canto mais. A dificuldade que eu acho é a seguinte: o canto de entrada tem que ser o canto mais animado para a celebração. E as melodias, vamos e venhamos, essas melodias da antífona são terríveis, de monótonas. Mas é que você tem que pensar também que o canto de entrada é um canto processional, ele não necessariamente tem que ser um canto movimentado, né? Ele tem que congregar a Assembleia e acompanhar o rito, né? E assim, padre, só aproveitando, nessas aclamações, ali na aclamação memorial, antes o que o missal dizia, eis o mistério da fé. Você poderia, enquanto animador, enquanto cantor, você poderia responder qualquer uma das três. Eis o mistério da fé. Anunciamos ou todas as vezes, ou Salvador do mundo. Agora ficou muito específico. Quando o padre disser mistério da fé, a resposta é aquela anunciando o Senhor a vossa morte. Ou quando disser mistério da fé e do amor, todas as vezes. Ou a última lá, mistério para a salvação, né? Salvador do mundo. Então, ou vamos dizer assim, quem vai, seja o Ministério de Música ou o comentarista, que vai entrar com a resposta do povo, tem que estar muito atento na aclamação do padre, ou de acordo com as orações, né? De acordo com as orações são propostas, ali uma delas, né? Então, mistério da fé vai entrar com nós anunciamos, é só a questão de estar mais direcionado nisso. Mas o canto não tem muito o que errar, e o tempo litúrgico, vem o advento, aí você, né? Já sabe. Não, eu sei tudo bem, é só essa questão do canto de entrada tem que ser antigo. Não, isso aí é relativamente não existe uma norma, veja bem pelas nossas igrejas, eu costumo dizer a igreja mãe, né? Ou a Catedral ou a Aparecida do Norte, você vê que eles colocam uma coisa bem conhecida no sentido de que a Assembleia pede. Porque eu sempre é bonito de se ver quando são, por exemplo, eu sou muito dos cantos antigos e com conteúdo. É bonito de se ver uma celebração quando a gente olha e o povo está ali cantando junto. Porque o que a gente vai percebendo, não é uma crítica que eu faço, mas é uma visão que tem, ultimamente eu estou tendo cuidado para criticar, porque às vezes as pessoas não entendem o que eu falo, e já saem, às vezes, com outras interpretações. Mas o que a gente percebe é que o Ministério de Música, falando dessa questão do rito litúrgico, não é o Ministério de Música que está ali para fazer um show, para mostrar a sua voz bonita, é para convidar e agregar que o povo cante junto. Eu acredito, na minha limitação, eu acredito que o Ministério de Música está ali para manter a voz para que o povo cante junto, conduzir, para conduzir, sustentar o canto. Lembrando que nós vamos viver o sacrifício de Cristo. Isso. Euforia, né? E uma coisa que o Papa Francisco, eu sempre pensava, meu Deus, eu no início da minha vou dizer carreira, que fica no início da minha missão, como sacerdote, quando a gente vem jovem, a gente vem, eu quero fazer com que o povo dance, eu quero fazer com que o povo se mexa, a gente é movimentado pela alegria, pela euforia. E até esses dias, que eu mudei um pouco a minha maneira de fazer as homilias, e o povo, Padre do céu, agora o senhor não vai mais no meio do povo.
eu estou levando muito a sério algo muito lindo que o Papa Francisco disse, que missa não é show, que missa não é fazer o pessoal dar risada, que a missa não é fazer as pessoas se sentirem bem. A missa é para reviver o sacrifício, a cruz de Jesus, e para que nós acreditemos na ressurreição, né? A missa é um momento profundo, né, de concentração, de meditação, de alimentar e fomentar uma espiritualidade. As músicas da missa, elas não são, na verdade, necessárias. Elas estão para auxiliar o povo a rezar melhor, né, a manter esse clima de oração. Por isso que muitas vezes não se recomenda que sejam músicas muito animadas, porque as músicas muito animadas às vezes não nos levam a ter esse momento mais reflexivo, mais interior, mais de oração. Por isso se recomenda às vezes as mais tranquilas, né, mais calmas durante a missa. Eu estava, agora por favor não me interprete mal, eu estava vendo esses dias um comentário de ele é um estudioso dentro da área das ciências religiosas. Ele não diz que é teólogo, ele está ali dentro das ciências religiosas. E ele fez um comentário que eu achei interessante, não que eu fiquei alegre com o comentário dele, mas eu achei muito interessante. Ele falou que a maioria das igrejas protestantes, evangélicas, neopentecostais, estão com os dias contados. E daí eu pensei, mas por quê? Porque eles se preocuparam tanto em instrumentalizar, né? Tem cultos, né, e algumas igrejas evangélicas que têm 40 saxofonistas, 50 tecladistas, 20 guitarristas, e extremamente fazem explodir a igreja com cantos de louvor, né? E aí eu penso, mas por que será? Ele falou que o principal de uma religiosidade ou de uma religião organizada é a criação de uma espiritualidade. Um cristão forte, um cristão preparado, é aquele que consegue criar na sua vida alguma espiritualidade. E no que a gente pode alimentar a espiritualidade? É no silêncio, na oração, na contemplação, na meditação, esse voltar-se interiormente. Então é muito importante. Na esquina da minha casa tem uma igreja evangélica, Manifesto. E eles começam o culto no domingo, 9h30 da manhã. Termina meio-dia. E eles só cantam. Eles gritam o tempo inteiro cantando. Parece que não tem uma oração. Entendeu? É só aquele canto, só aquela gritaria. Parece que eles não têm um momento assim, não, rezar, contemplar, só. Porque o barulho, né? A gente vive num mundo muito agitado. E essa é a maior dificuldade. Por isso que muitos não têm paciência de participar da missa, não têm paciência de fazer uma meditação da palavra em casa, ou de ficar em silêncio com a TV desligada, assim, rádio. Essa dificuldade. Mas é um dos muito agitado que nós temos que ajudar, mas é difícil, mas depois é mais fácil. E tudo é uma questão litúrgica dentro da nossa vida. Né? A gente tem que começar a voltar, né, nessa não esperar. A gente percebe que até a própria Igreja Católica ela enveredou para um lado das missas show, né, dos padres estrelas, né, de toda essa. É algo bom? Eu acho que sim. Porque o Espírito sopra onde quer, né, faz o que quer e nós somos instrumentos na mão do Espírito. Mas eu não posso tirar o significado das coisas. Né? Porque senão eu começo a. Eu gosto muito de uma. Eu termino agora falando assim. Eu gosto muito de um conceito do sacramento como significado e significante. O que é o significado do sacramento? Por exemplo, a água tem o seu significado e o seu significado.
Qual é o significado da água no batismo? Purificação, nascer. O significado da água no batismo. Qual é o significado da água? Lavagem, purificação. Qual é o significante? O mergulho no mistério de Cristo. O significado é a purificação. Mas qual é o significante da purificação da minha vida? É eu entrar na caminho. É eu assumir a minha responsabilidade como batizado, transformar a igreja, mudar a minha mentalidade, fazer a diferença dentro da minha comunidade. Tudo isso é significante. Saber acolher, sem discriminação sem e sem julgamento. Julgamento, sem olhar, né, se a pessoa está bem arrumada ou não arrumada, né, porque isso aqui é significado. Mas o que está dentro é o significado. O significado é a aparência. O significante é o conteúdo. É aquilo que está dentro que realmente forma as pessoas. Posso fazer? Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é a respeito dos prefácios, né? Se o senhor sabe se foi retirado algum ou não, porque eu estava comparando, né, também, né? E eu não vi no novo, né, na nova atualização, na tradução, o prefácio dos anjos, que no antigo tem, né? No que a gente usa atualmente tem, e nesse não achei. E a outra pergunta, no caso, que eu teria é sobre a versão eucarística 2, na página 544, porque ele vai falar sobre a Virgem Maria, né? E aí ele tem um adendo para falar também ou o santo do dia ou o santo padroeiro da comunidade, né? No caso das comunidades que tem como padroeiro um título mariano, como é que ficaria? Falaria só apenas o santo do dia? Não, você só menciona o santo do dia daí, né? A Virgem Maria. Que na verdade não é santa, né? Ela é como é que eu posso dizer? É a bambambam. Ela é a mãe. Olha o prefácio dos Santos Anjos. É o Gabriel colocou aqui. Está próprio no dia 2 de outubro, que é os Santos Anjos da Maria. Então daí quando eu tiver, tá ali já, que foi para facilitar. Eles tiraram de lá só realocado, exatamente. Para ficar mais fácil. Isso que é importante, né? A gente importante é assessores, né? Bons assessores. Mas conhecendo alguém que está trabalhando, né? E a questão do Pai Nosso, né? A questão da hora do Pai Nosso, se ergue a mão ou não? Ali já fala, a gente falou que até que agora nessa próxima. Não, sim, mas é que assim, nesse informativo que veio desse rádio, né, que montou o material, ele diz que é para a comunidade levantar. Só que no missal não se diz isso. Ele somente diz que o padre levanta. Entendeu? Mas não que a comunidade tem que levantar também. Eu fiquei na dúvida nesse sentido. Eu na verdade, eu também tenho uma dúvida, porque tem alguns que colocam que nunca foi orientado para que nós erguêssemos as mãos para o Pai Nosso. Porque na época do seminário houve um modismo, e até um padre liturgista nosso nos explicou que teriam dois momentos e dois gestos diferentes no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensinou a fazer assim, a dizer Pai que está no céu e o pão nosso mostrando as nossas mãos
aqui terrenas, digamos, né, pedindo o pão. Né. Agora, eu não me... Eu vi a explicação do padre esses dias, que não existe lugar nenhum que o público tem que... É só aqui no Brasil que é feito de verdade. No convite, Nessa nova forma ali, levemos as mãos juntos. É o que a gente escutou. tendo colocado o cálice e a patena sobre o altar, o sacerdote diz de mãos unidas, obediente, dos convites, né, a oração do Pai Nosso, obedientes à palavra do Salvador e formados no seu divino ensinamento, ousamos dizer. Esse é um dos convites que é feito antes do Pai Nosso. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Somos chamados filhos de Deus e realmente somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Outra, o Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos. Outro, o banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e de vínculo fraterno. Unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Outro, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Depende do convite que o Padre fizer, que nós estejamos atentos, que é automático, nós já sabemos. Que começamos o Pai Nosso já levantando a mão, quando antes da pandemia já até na mão do outro, para rezar o Pai Nosso. Até um comentário que a gente até repassou para a nossa turma de catequese, né? Nossa turma de catequese é uma turma especial, que é uma turma de adolescentes que estão sendo introduzidos agora na igreja. Como se fosse um adulto, né? Mas para adolescentes. E uma coisa que a gente comentou, eu não sei se o padre concorda, né, com a fala, mas tem muita coisa na missa que o povo acabou se apropriando do padre, muitas vezes. Principalmente no rito antigo, né? Como a missa era em latim, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, o padre, no momento que o padre abria suas mãos no Pai Nosso, o povo, vamos copiar, porque é o certo a se fazer. Eu acho que quando o padre estimula o povo ali, porque ali é a resposta ambrosiana, né? De São Ambrósio, né? Quando o padre estimular o povo a erguer as mãos, é uma coisa. Quando o padre não estimular, não é obrigatório, é uma coisa facultativa, mas é uma coisa que talvez o povo herdou um pouco, né? Igual no Por Cristo, com Cristo em Cristo, muita gente gosta de levantar as mãos. É uma coisa que nós retiramos, é uma coisa que nós retiramos dos coroinhas aqui da paróquia. Eles tinham aquele prazer de levantar as mãos, como se eles estivessem fazendo parte, né? Eu aprendi isso na formação de coroinhas. Eu automático fazia. E é uma coisa que nós estimulamos eles a não fazer, porque existem orações próprias do padre, né? Sempre tem, algumas pessoas gostam de repetir a consagração junto com o padre, né? Então, são coisas, eu acho que talvez herdamos, né, das tradições antigas, e a gente tem que talvez aprender um pouco. Exatamente, padre, às vezes até de padres que foram aqui passaram, que incentivavam o povo a levantar a mão na hora do Cristo. E que foi de uma forma, né? Só que depende focada, muito né? da época da formação. Por exemplo, eu cheguei em São Paulo, no TESP, na época, estava fervilhando a teologia da libertação. Todo mundo infernizam, demonizam a teologia da libertação. Tem muitas coisas, né, que é pelo fato do período da formação de cada sacerdote. Nós fomos herdando coisas conforme o período da formação. Por exemplo, se agora os meninos que entram agora
no seminário, eles vão se deparar com uma formação que é muito mais, digamos assim, aqui não vejo como uma palavra negativa, não estou usando uma palavra pejorativa, né? Mas, por exemplo, os meninos que estão entrando agora, é um desejo insaciável por liturgia. Os que estão entrando no seminário. Quanto mais cedo usar uma túnica ou clésima, melhor. Não estão entrando para estudar uma teologia, para fazer uma filosofia, para crescer a mentalidade, para ter formação mais firme teológica ou uma formação mais profunda bíblica. Não. Eu quero usar, eu tenho sonho em usar túnica, eu tenho sonho de usar batina, né? Eu tenho sonho de poder chegar lá em casa e mostrar para minha mãe que eu estou de colégio agora, não importa se faz um mês que eu estou no seminário, já estou usando o clésima. Então, cada período, cada ano, cada época tem a sua dimensão, porque nós vivemos num mundo que muda e que às vezes o sonho também muda. A maioria, né, não vou generalizar, por favor, porque nós temos também seminários, temos seminaristas, mas são poucos os padres jovens que eles têm uma cabeça de dizer assim, não, eu quero me tornar sacerdote para mim ir trabalhar com o povo de rua. Eu quero ser padre porque eu tenho um sonho de transformar a realidade da paróquia. A realidade social, eu quero estar junto com o povo, eu quero conhecer pessoas. Não. Uma mentalidade. Quanto mais conservador é, quanto mais tradicionalista é, melhor. Porque o conservadorismo, o tradicionalismo, ele nos protege. E nós estamos buscando, eu tive a minha época onde eu buscava muito mais proteção do que compromisso. Eu busquei mais esconder aquilo que eu era do que mostrar quem realmente eu sou. O conflito que nós temos de gerações de formações, né? Que às vezes nós percebemos uma coisa e a dificuldade nossa de trabalhar nessa realidade onde nós estamos. Veja a quantia, gente, por favor, é só um esclarecimento e é uma visão que a gente vai adquirindo. Né? Se vocês olharem para os movimentos tradicionais e conservadores, a quantia que aumentaram ultimamente é inconfundível. É ruim? Não. É porque recupera muitos valores. Se um casal consegue viver um namoro santo, tudo bem, que seja, mas que isso não se transforme num martírio, porque às vezes tem atitudes que é a mesma coisa do que você voltar a usar o silício. Atitude da Idade Média. Lembram o que era o silício? Já usaram? Não? Né? O cinto de castidade já usaram? Não? Porque nós temos que manter os valores, né? Não podemos perder, né, a santidade do corpo, né, a santidade da pessoa, o respeito, a dignidade, mas eu tenho que ir por caminhos, né, que sejam livres e que não façam aquilo que eu não prometo a Deus, aquilo que eu não posso fazer. Padre, mas eu posso. Sim, mas que seja com liberdade. Não seja uma maneira de você levar, de você ser martirizar a tua vida, né, e fazer com que o outro martirize a sua vida. Padre, mas tu está liberado? Não. A responsabilidade é acima de qualquer tipo de. Algo mais? Cara, só fazer uma observação, voltando um pouco ao assunto das músicas. Uma coisa que eu tentei antes da conversa começar, foi no encontro de catequese que nós tivemos sobre a missa.
o Cordeiro de Deus também, eles não sabem a oração. Até o pai participou do encontro, depois a gente, no próximo encontro, a gente retomou. Eles não sabiam, eu tive que levar os folhetos antigos das missas para eles olharem e ver que existe uma oração por trás daquele momento, que não é só o canto. E ele, com essa fala dele, dessa mudança do ato penitencial, da oração, eu vejo uma necessidade, às vezes, a gente até deixar de cantar um pouco o ato penitencial em algumas celebrações e retomar a oração, porque o significado dessa palavra traz uma unidade muito grande na oração. Então, o canto traz a beleza, mas talvez não traga a espiritualidade, traga o rito, traga a celebração. E às vezes é no automático, a gente nem deu, você nem falar a palavra aqui e sem cantar. Então, não sei, meu ponto de vista, né? Não mexendo no ministério de Talvez música, seja, né, para vocês que pertencem ao ministério, né, seja uma sugestão, né, que a gente pode ir conciliando depois. Graças a Deus, agora nós temos os meios tecnológicos, né? Eu acredito que é uma tarefa, né, nossa, de nós irmos olhando, né, a questão ali da projeção, né, que todas as comunidades temos, né, o projetor, né, pelo menos agora no primeiro ano, principalmente, né, que a gente se preocupe, né, de estar conversando com o padre e olhando nos subsídios que nós vamos recebendo. Uma coisa que eu quero pedir, assim, a partir do ano que vem, que cada comunidade compre fica na sacristia, o livrinho. Não. O diretório litúrgico. É um livrinho que todo início do ano, às vezes as editoras já começam a vender já agora em final de novembro, dezembro, se chama Diretório Litúrgico. É um livrinho, geralmente ele vem em espiral. E ali os ministros, né, ou as pessoas que vão arrumar os vasos sagrados e as questões da sacristia, né, antes de vocês irem procurar no missal ou procurar nos lecionários ou no santoral, vocês pegam o diretório litúrgico, já tem dividido pelos meses, janeiro, dia 1º, 2, 3, 4, 5, até o último dia, aí já vem ali a cor do dia, as leituras, né, a citação bíblica das leituras, salmo e evangelho. Você tem festa, você tem solenidade, você tem se é memória facultativa ou não, né? Ali no diretório litúrgico vocês vão encontrar todas as questões. E você olhando lá no folheto, o Deus Conosco, digamos assim, que é o material mais comum que nós temos, coloca ali, por exemplo, a sugestão, oração eucarística 3, ou a escolha do presidente da celebração. Que as equipes litúrgicas estejam atentas de vir perguntar, padre, o senhor vai fazer a oração 2 ou qual a oração que o senhor vai fazer? Para que no momento da projeção, e agora como há mudanças, né, é bom que tenha as orações já de acordo com a missa do dia, né, já as orações projetadas, para que o povo vá se acostumando e repetindo, visualizando, né, o que pode estar sendo mudado. Se Deus quiser, agora na segunda semana de dezembro, estou preparando um material. Eu sei que já está meio em cima da hora, mas eu vou convocar uma nova reunião para os outros, alguns detalhes com a equipe de liturgia, música só que vai ser mais ali na segunda semana de dezembro. Por causa das novenas de Natal, do tempo de Advento, e aí nós vamos ter um pouquinho mais de tempo. Daí eu quero fazer isso. E a gente vai ter mais. Mas consegue antecedência. Não, eu marco agora. Essa reunião de hoje você faz outra. Eu tinha outro compromisso. É ruim isso aí, né? Porque o missal faz uma semana que chegou. Então por isso que eu não queria fazer antes de nós termos os irmãos. Algo mais, gente? Sei que já são
passou um pouquinho do tempo que nós tínhamos previsto. Vai ter algum momento específico para a entrada inicial, ou vai ser tocada na missa normal? Isso eu estou vendo com o que o Padre Cristo pediu, né, que segurasse um pouquinho, porque ele quer entregar o missal para as 4 comunidades. Né. Deu um pequeno, agora a gente descobriu que foi uma pequena falha de comunicação, né, mas teve uma das nossas comunidades que ficou sem o missal. Então já foi feito o pedido, né, o nome da menina lá, bonita mesmo, Mônica, Michele, isso. Foi feito o pedido para a Michele, e a Michele já encaminhou, né, porque o material que a CNBB tinha já se esgotou. Por que nós estamos esperando? Porque quando foi feito o pedido diretamente das dioceses para a CNBB, esse missal veio para nós no valor de R$410. Se vocês forem comprar na Paulus ou na Aurora ou nas Paulinas, eles saem quase R$700. E é um material muito caro. Se vocês forem pensar, por exemplo, o santoral está R$300 e poucos. Os lecionários, cada um, que são da missa semanal, das missas semanais, da dominical e os 1 e 2, e o santoral. São 3, né? Então só os 3 lecionários vai aí em 1.000 e cacetado. 1.000 e cacetado fica muito esquisito. 1.000 e lá. 1.000 e pouco. Até 500 é 1.000 e pouco. 500 a 1.000 e tanto. A 1.000 e tanto? Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu fazer uma pergunta. É mais uma curiosidade. Por exemplo, assim, veio algo difícil para os senhores aí nos organizarem, nos orientarem ou não? Não, ainda por enquanto o que a gente está usando são orientações da CNBB, e principalmente orientações próprias do Dom Edmar e da equipe litúrgica da CNBB. Porque na verdade as dioceses, se criar um material próprio, eles vão partir dessas orientações que vêm da CNBB, da conferência. Algo mais? Então vamos fazer uma oração final. Por favor, só um último pedido. Quem não tiver os contatos aí com as redes sociais da nossa paróquia, deixe um contato ali com o Tiago, número. Eu não sei se nós temos grupo de WhatsApp só para levar. Mas passa o número que a gente. Daí eu passo o número pro Thiago lá, daí ele é esperto nessas coisas, ele faz, passa o material para vocês, o material que eu tenho passa para vocês. Agradecendo a Deus pela nossa vida, pela disponibilidade de vocês, agradecendo os nossos amigos lá da Senhora do Monte Claro que estiveram aqui conosco, todas as nossas comunidades, a matriz, o grupo de jovens que está aqui fazendo esse trabalho de comunicação, cada um de nós que aqui estamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, nossa querida mãe, São José, Santa Rita de Cássia, Santo Arnaldo e São José Treinades, São Cristóvão, Nossa Senhora do Monte Claro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.